Mas a gente segue aqui, gente, por Brasília, porque tem outro assunto importante para a gente tratar no Entre Nós. Agora é o Túlio Amâncio que está chegando com a gente para falar do caso dos transplantes. Todos nós nos lembramos, denúncia que o Grupo Bandeirantes deu em primeira mão sobre os pacientes transplantados que foram contaminados com HIV por conta de erros grosseiros, absurdos, criminosos de um laboratório do Rio de Janeiro. E agora, Túlio, o Ministério da Saúde determinou uma auditoria não só no sistema de transplantes do Rio, mas estendendo isso para todo o Brasil de forma preventiva, para eventualmente, se descobrir algum problema, entrar em ação antes que casos graves como esse que a gente noticiou aconteçam. É isso? Boa tarde para você. Exatamente, Adriana. Boa tarde a você, boa tarde ao Renan, a todo mundo que está entre nós. O Ministério da Saúde, depois de fazer esse trabalho no Rio de Janeiro, determinou que isso aconteça também em todos os estados e no Distrito Federal, mas o grande lead, como a gente diz no jornalismo, sobre esse fato, é que nós tivemos acesso a trechos da auditoria realizada no Rio de Janeiro, e esse trabalho do Ministério da Saúde traz pontos muito preocupantes. Não sei se nós temos à disposição algumas fotos já, Temos sim, que a eu gente vai mandei lá no exibir. grupo. Então, essas fotos, gente, elas foram tiradas por integrantes do Ministério da Saúde que foram fazer essa auditoria no sistema de transplantes do Rio de Janeiro. E eles, claro, foram até o Instituto Estadual de Cardiologia do Governo do Rio, onde o laboratório PSC Lab Salem tinha uma sala para fazer essas análises, né, do material coletado para o transplante. Quando eles chegaram lá, isso 2 semanas depois do caso ser revelado aqui pela Band, tá? Quando eles chegaram lá, eles se deram conta com esse cenário aí, ó. Deram de cara com esse cenário que nós estamos vendo. Vamos Para quem descrever, está no Túlio? rádio, é uma sala em reforma, tudo destruído. E isso não poderia acontecer, porque esse local estava fechado pela vigilância sanitária, estava interditado, e o local tinha que ser mantido intocável por conta da investigação que estava em andamento. E foi justamente a situação contrária que foi encontrada pelos técnicos do Ministério da Saúde. Os materiais, os equipamentos não estavam lá e a sala estava em obra. E os auditores do Ministério da Saúde procuraram a Secretaria de Saúde do Rio e não tiveram uma resposta. Quem autorizou essa reforma? Por que ela estava acontecendo? Essa resposta não chegou. Essa conclusão também, né, desse trabalho feito pelo Ministério da Saúde, traz a seguinte informação, que o contrato da Fundação Saúde com o PSC Lab Salem, que foi assinado em 2023, era no valor de quase 10 milhões de reais. Conversei com uma fonte do Ministério da Saúde que me garantiu que nesse relatório sobre essa auditoria consta que o Estado do Rio não fiscalizou se os serviços estavam sendo prestados de maneira correta e me disse o seguinte, que está escrito lá, abre aspas, que a total ausência de mecanismos de controle de qualidade, fecha aspas, dos exames feitos pelo PSC Lab Salem. Isso evidencia o que o jornalismo da Band vem trazendo desde o final do ano passado, quando o caso foi revelado, com 6 pessoas infectadas com o vírus HIV, depois do transplante de órgãos de 2 pessoas, né? Procuramos o Ministério da Saúde para pegar um posicionamento oficial, aí veio essa informação de que essa ampliação, né, desse trabalho feito de auditoria nos estados e no Distrito Federal, e também a informação de que o governo do estado do Rio, ou melhor, a Secretaria de Saúde do Rio, se comprometeu a colocar tudo dentro dos conformes e o Ministério da Saúde vai acompanhar isso. Procuramos a Secretaria de Saúde do Estado do Rio e da cidade do Rio, ainda não obtivemos retorno. Mas a situação, de fato, é preocupante e chocou, inclusive, os auditores do Ministério da Saúde com quem eu conversei, Adriana e Renan. É chocante mesmo. A gente está vendo as imagens e, como o Túlio falou, a área está em uma reforma. Tem uma das salas, é possível ver a porta, né, de entrada, saída dessa sala, e onde deveria haver um vidro, né, tem um quadrado, assim, um espaço para uma janela.
nessa parede, deveria haver um vidro por ali e tem um saco preto, fazendo a separação do corredor para dentro dessa sala. Outras imagens mostram uma coluna, um trecho do concreto mesmo, do tijolo ali que foi destruído e parte da tubulação e o chão completamente repleto de poeira. Em alguns cantos da sala há sacos de cimento, por exemplo, dessa reforma que estava em andamento e algumas janelas abertas, a circulação acontecendo dentro do espaço. Sacos de entulho, forro de gesso quebrado, é uma quebradeira ali dentro e realmente nada ficou preservado, intocado, como deveria ter ficado para a investigação. Obrigada, viu, Túlio, pelas informações, por essas fotos. E só para a gente concluir esse assunto, desde o momento em que o Rodolfo Schneider e a equipe aqui da Band News FM, depois do Jornal da Band também, nós trouxemos essa denúncia. Naquele momento a gente já falava que o caso gravíssimo do que aconteceu no Rio de Janeiro não poderia levar toda uma desconfiança no sistema de transplantes no Brasil, que é reconhecido, que é importante, que salvou tantas vidas ao longo de décadas. Mas, por outro lado, que aquele caso do Rio de Janeiro, esse caso, né, que a gente está noticiando novamente agora, deveria servir de alerta para fazer isso que o Ministério da Saúde faz agora, para olhar o sistema como um todo, para evitar outros casos absurdos como o do Rio de Janeiro. Essa auditoria tem que ser levada ao fim com muito critério, para que, de fato, o sistema não tenha a imagem arranhada e para que as pessoas confiem no sistema de transplantes, que é tão importante para salvar vidas. Vamos seguir de olho.